Então, senhores, ontem eu comecei a dar uma breve introdução para vocês sobre pesquisas, não foi? E nós discutimos os primeiros tipos de pesquisa. Logo na metade do arquivo, eu havia resumido a nossa aula em apenas um slide, né? E nós começamos a classificar os tipos de pesquisa de acordo com algumas categorias. Nós vimos as primeiras, né, quanto aos resultados que nós vimos pesquisa pura e aplicada. Nós vimos quanto ao método qualitativo e quantitativo e quanto aos fins que nós já estávamos começando a discutir, tá? Nós vamos começar daqui, quanto aos fins. Só um minutinho. Encerramos aqui, né, na parte de pesquisa de campo. Vocês se recordam? Alguém anotou? Isso, pesquisa de campo. Perfeito. Bora lá, amigos, então. Quanto aos meios, né, o local, o que eu vou utilizar para fazer essas pesquisas? Deixa eu só aceitar algum colega que está querendo entrar agora. Já. Então, meninos, pesquisa de campo é como eu estava discutindo com os senhores ontem, né? Quando a gente sai... Novamente outro colega. Vamos lá. Então, meninos, pesquisa de campo é quando eu saio do laboratório fechado, saio da universidade, saio da escola e vou para o local que ocorre o fenômeno que eu quero estudar. Tá? Então eu vou para o campo. Tá? Se eu realizar, por exemplo, isso dentro do hospital, eu saí da faculdade, eu saí da escola, eu saí do laboratório. Então o hospital eu já considero também pesquisa de campo. É geralmente onde a gente realiza a maioria das nossas pesquisas, principalmente a enfermagem. Porque como o nosso foco é basicamente assistencial, nós prestamos assistência direta a paciente, esses pacientes, na sua maioria, estão dentro dos hospitais. Então, muitas do nosso campo de pesquisa fica dentro do hospital, tá? Então, isso seria basicamente uma pesquisa de campo. E nós também temos essas pesquisas em locais fechados, como, por exemplo, pesquisa de laboratório, tá? Que é em ambiente que nós chamamos de ambiente controlado, onde eu consigo montar toda a estrutura, todos os equipamentos, o que eu quero e o que eu não quero que ocorra nessa pesquisa. Eu consigo planejar isso com muita antecedência. Obviamente que às vezes pode ocorrer alguns resultados que nós não esperamos. Isso é até bom, porque depois nós vamos ter que estudar o porquê que aquilo ocorreu, tá? Pesquisa de laboratório, geralmente eu não conseguiria realizar de maneira alguma em ambiente aberto, no campo, por exemplo, dentro de um hospital. Se eu quiser fazer experimentação química, eu não posso fazer isso direto no hospital. Eu já teria que ir num ambiente fechado e preparado com equipamentos laboratoriais, com toda a parte de vidrarias e também com a parte de equipamentos, tá? Então, não seria possível realizar esse tipo de experimento no hospital. Experimentos, por exemplo, que precisem de um biotério. O que seria um biotério, gente? É aquelas pesquisas que nós utilizamos cobaias, principalmente, classicamente na ciência, os famosos ratos de laboratório. Tá? Nós utilizamos muito isso. No Acre, a maioria das pesquisas com cobaias são concentradas na Universidade Federal. Quase todas são na UFAC, tá? Porém, do ano passado para cá, uma outra instituição privada começou também a fazer pesquisas após eles abrirem um biotério, tá? Que é um local onde cria-se essas cobaias apenas para experimentação. A criação é diferenciada, a ração é diferenciada, o ambiente é controlado. Tudo para fins científicos, tá? Se eu precisar, por exemplo, de um supercomputador para fazer cálculos ou análises mais detalhadas, mais específicas, eu tenho que ir para um laboratório. Eu não vou conseguir fazer isso em ambiente aberto, tá? Então, quando eu me restringo, quando eu organizo a minha pesquisa em um laboratório, eu vou chamar isso de pesquisa de laboratório.
Mas vocês podem perguntar, mas professor, algumas pesquisas elas não podem começar no laboratório e depois ir para campo? Sim, muitas delas acontecem dessa maneira. O estopim, o embrião da pesquisa de laboratório, muitas das vezes sai do laboratório e depois vai para campo. Isso ocorre muito na nossa área. Tá? Por exemplo, cria-se um medicamento em laboratório, passa-se 10, 15 anos criando um medicamento em laboratório, testa em camundongos, depois testa em animais mamíferos maiores e depois vamos testar em seres humanos. Daí, obviamente, que eu vou sair do laboratório para fazer essas testagens. Tá? Então, muitas pesquisas elas têm essas peculiaridades, né, de iniciar em ambiente fechado e posteriormente ir para um ambiente aberto, tá? Que é o nosso famoso campo. Só um minutinho que tem algum colega querendo entrar. Até aqui tranquilo, meninos? Deu para entender o que seria uma pesquisa de laboratório? Tá tranquilo. Tá ok, vamos retornar então. Um outro meio de pesquisa que nós utilizamos muito, além do campo, do laboratório, é pesquisas em documentos, tá? Que é o que nós chamamos de pesquisa documental. Eu não vou sair para o campo, eu não vou para o hospital, eu não vou me trancar dentro de um laboratório para fazer pesquisa. Eu vou analisar documentos, sejam esses documentos públicos ou privados. Mas quando eu digo documentos, eu estou me referindo apenas a artigo científico, a livro, que foi o foco que nós discutimos muito ontem? Não, tá, meninos? Tudo aquilo que me trouxer algum tipo de informação que pode ser utilizado para comunicação, eu posso utilizar numa pesquisa documental, tá? Pode ser depoimento de uma pessoa, material escrito, um filme, um áudio, um vídeo, enfim, tudo que me trouxer de informação eu posso utilizar, tá? Eu não vou me restringir muito apenas a artigo científico e também a literatura clássica, né, da saúde. Porém, esses tipos de pesquisa nós não utilizamos muito na área da saúde, tá? Por que nós não utilizamos na área da saúde? Primeiro que essas fontes secundárias de dados, elas podem ser duvidosas, né? Áudio a gente pode pegar qualquer um. Vídeo não tem muita credibilidade científica, mas na área de ciências humanas, por exemplo, na criação de um documentário, é super válido, tá? Uma pesquisa documental. Mas na área da saúde a gente evita fazer esse tipo de pesquisa. A não ser que seja, por exemplo, um relato de experiência. Um técnico de enfermagem durante muito tempo quer contar como que foi a experiência dele realizando determinado procedimento durante a carreira dele toda. Então ele só vai relatar, e aí sim ele pode usar fotos de como que era, pode utilizar depoimento dos profissionais da época dele para esse tipo de coisa, tá? Mas isso vai ficar muito meio que lúdico, assim, rigoroso mesmo, com protocolo, parâmetros, e é aceitável, tá? Porque isso tem que ser aceito pela comunidade científica. Na área da saúde não acontece muito, tá? Esse tipo de pesquisa documental. Mas na área de humanas é super válido. Vamos agora às pesquisas do tipo bibliográfica, que quem quiser pesquisar, ontem aconteceu uma confusão. Eu não sei se ficou claro para os senhores, gente, quando eu convidei alguns alunos para, obviamente, que se interessarem a escrever algum artigo científico, que eu iria orientar, acompanhar, a gente escrever e depois publicar. Alguém aqui entendeu que isso era obrigatório? Ou não? Não, senhor, ficou claro não isso. Aliás, não foi falado que era obrigatório. Então, meninos, muitos alunos, muitos mesmo, vieram me perguntar como que iam escrever um artigo, que tipo de trabalho era esse e para quando era para entregar. Gente, é apenas quem quiser, tá?
E quem quiser vai fazer pesquisas desse tipo bibliográfica. Por quê? O que seria uma pesquisa bibliográfica, gente? É quando eu reúno tudo aquilo de material, de artigo científico ou livro, literatura, que eu tenho na literatura, sobre um determinado tema que eu goste, que eu quero falar, que eu quero escrever, que eu quero discutir, e escrevo o meu próprio artigo com base no que já foi feito, tá? Professor, isso tem credibilidade na ciência? Dependendo da forma que foi escrito, tem, tá? O exemplo que eu sempre dou para os alunos. Se eu escrever um artigo bibliográfico que eu utilizei 200 referências, ou seja, eu utilizei 200 artigos para escrever o meu, ao invés da pessoa ler 200 artigos, ela lê só o seu, que já está reunido todos eles, tá? Então, dependendo da forma que você escrever, tem sim muita aceitação no meio científico, tá? E outra coisa, na situação que nós estamos vivendo, no momento, na situação atual mundial, gente, de pandemia, não tem como eu enfiar vocês dentro de um hospital para vocês fazerem pesquisa clínica. Por exemplo, contato com o paciente, examinar, testar material. Posteriormente, depois que tudo passar, com certeza, quem tiver interesse, vamos fazer isso sim. Mas inicialmente vamos fazer pesquisas bibliográficas, tá? De revisão bibliográfica, que o pessoal também chama de revisão de literatura, tá? É basicamente isso, você reunir tudo aquilo que já tem escrito sobre o tema que você quer fazer e você escrever o seu próprio artigo com base naquilo que você achou, tá, meninos? Pesquisa bibliográfica serve para vocês fazerem todos os tipos de trabalho da vida acadêmica dos senhores, tá? Todos os trabalhos que os professores passarem daqui diante, vocês podem sim responder às questões, até mesmo às provas, utilizando artigo científico, ao invés de pesquisa sem uma fonte confiável, tá? Por exemplo, Wikipédia, o navegador principal do Google. Isso não é base de dado, isso não é fonte de pesquisa confiável, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são as confiáveis, como que a gente pesquisa nelas, tá? Mas pesquisa bibliográfica seria basicamente isso. Outra coisa muito interessante das pesquisas bibliográficas, senhores, é que geralmente ela é o primeiro passo de uma pesquisa científica. Mas como assim? Eu quero testar um material, eu quero estudar sobre uma doença, eu quero criar um medicamento. Do nada, eu quero fazer isso, que seja algo novo. Antes de criar, antes de ir para esse algo novo, eu vou estudar e procurar o que tem publicado na literatura sobre o que eu quero estudar. Daí você vai verificar o que tem publicado. Com base nisso, você já pode iniciar seus estudos e criar a sua contribuição, né? Fazer o seu artigo novo. Mas inicialmente a gente sempre procura o que já tem feito e o que já tem publicado, tá? Então, geralmente é sempre o primeiro passo de qualquer pesquisa que você for fazer. E sempre vai tentar explicar um problema a partir de referências já publicadas, como eu já havia explicado para os senhores, tá? Não vai ser nada inovador. A gente vai pegar aquilo que já está feito e criar o próprio nosso, tá? Para isso, alguns professores da USP criaram essa apostila que eu estou discutindo com os senhores, tá? Foram duas professoras da USP de metodologia científica, que os alunos perguntaram sobre a Wikipédia, que está ganhando cada vez mais espaço, ganhou muito espaço, principalmente na vida dos alunos, que é o queridinho dos alunos, porém é algo que preocupa muito a ciência. Por quê? A Universidade de Harvard, meninos, falaram que é o seguinte, se você achar algo interessante, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa normal mesmo, simples, e encontro uma informação muito legal no Wikipédia, que eu sei que não é de confiança, o site da Wikipédia. O que eu vou fazer? Naquelas informações eu vou começar a pesquisar nas plataformas confiáveis. Ou seja, a ideia inicial, o interessante da coisa, eu tirei lá do Wikipédia. Mas a credibilidade eu vou procurar nas bases de dados confiáveis, tá? Que eu vou mostrar para vocês algumas. O próprio site da Wikipédia já admitiu várias vezes, senhores, que ele não pode servir de base e não pode ser utilizado como fonte primária de investigação. Ou seja,
é aquela plataforma de primeira escolha. Se você quer pesquisar algo, vou direto para o Wikipedia, que eu sei que lá tem. O próprio site diz que isso não pode ser feito. Mas o porquê disso, meninos? Porque a Wikipédia, ela é uma plataforma que tem sim muita gente séria, muitos cientistas, muitos professores, mestres e doutores que escrevem para a Wikipédia. Porém, qualquer pessoa pode editar aquilo que foi escrito, tá? Então não tem um rigor e não tem um controle do que é ou não escrito, o que é ou não verdade. Então a gente sempre se evita a utilizar essa plataforma, tá? Então quais que eu posso utilizar? Meninos, existem várias plataformas de pesquisas de artigos científicos. Às vezes o mesmo artigo científico vai estar em todas, tá? Obviamente que tem algumas plataformas, gente, que vocês vão ter que ter conhecimento prévio em pesquisa e conhecimento prévio em outras áreas para vocês conseguirem utilizar elas. Mas tem algumas plataformas que são mais simples, tá? Mas, porém, essas que são mais complicadas são as que têm mais credibilidade, tá, meninos? Já deixo isso claro para os senhores. Por exemplo, eu vou citar aqui exemplos para vocês. A PubMed, que é a Public Library of Medicine, que é a Biblioteca Nacional de Medicina, que foi criada nos Estados Unidos, é uma das plataformas que a gente utiliza que tem muitos e muitos artigos e são todos de rigor científico do mais alto nível, que nós chamamos de nível A1, que são revistas internacionais, tá? Qual é a complicação para se vocês quiserem utilizar a PubMed? Primeiro de tudo, basicamente que vocês vão precisar saber inglês, tá? Os termos que nós vamos pesquisar lá vão ser todos em inglês. Então, para a maioria já cancela. O professor já cancela. Entrou em inglês, já cancela. Então, nós temos a Cielo, que é outra base de dados muito utilizada para pesquisas de artigos, tá? E muitíssimo respeitada no meio científico também, que é a Scientific Electronic Library Online, que tem de todas as áreas, tá? A PubMed só é da área da saúde, porque é uma revista médica, uma base de dados que tem artigos de conteúdo médicos da área da saúde, tá? Algo que tem que ficar claro para vocês também é que cada ciência, cada área de conhecimento vai ter suas plataformas específicas. Então, se vocês me perguntarem, professor, onde que eu acho artigo científico de credibilidade de engenharia elétrica? Não faço a mínima ideia, porque nós somos da saúde, meninos. O que eu estou mostrando para vocês aqui é da saúde, tá? Cada área de conhecimento tem a sua plataforma específica, tá? Então, a Cielo a gente encontra de outras áreas, mas a PubMed é apenas da área da saúde. Nós temos a Lilacs, que já começa a ficar mais chamativo para vocês, tá? Por quê? A Lilacs, meninos, é literatura latino-americana do Caribe em ciências da saúde. Ou seja, foca-se apenas na parte da América e do Caribe e quase todos os artigos são em espanhol, em português e uma parte também em inglês, tá? Já fica mais compreensível pra gente aqui do Brasil, tá? Então muitos artigos eu consigo encontrar na Lilacs que são excelentes artigos também. Mas qual que seria ideal? Eu como professor recomendo para vocês, alunos do nível técnico, que a maioria não estudou inglês, a maioria não tem métodos avançados de pesquisa. Nós temos duas ótimas que nós chamamos de BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde. Vocês já ouviram falar nela alguma vez? Eu estava pesquisando hoje na BVS? E vi até isso, vi até duas atualizações que tinham recentemente, que no caso era o risco cardiovascular, né, de papel de metabólica nos idosos e também as atitudes dos enfermeiros frente à morte, né, do paciente. Sim, a BVS ela tem e os artigos você viu que são quase todos em português? Isso, mas a PubMed, para quem tem o celular, ele traduz. Ele traduz. Ele traduz, tá? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir de novo a BVS. Apareceu para todo mundo? Todo mundo conseguindo ver?
Então, meninos, olha o que é legal aqui da BVS. Primeiro é que, professor, eu não, assim, de cabeça eu não sei algo legal para me estudar, algo legal para me procurar. Bem aqui, meninos, tem um monte de tema, tá? Tudo da saúde, desde a atenção primária, secundária, terciária, urgência e emergência, enfermagem, doenças específicas, tá? Tem tudo aqui, nas temáticas, tá? Essa plataforma todinha de assuntos que vocês podem ler. Um pouquinho mais abaixo, nós temos por instituição. Por exemplo, eu só quero algo que seja do Ministério da Saúde. Aqui nós temos, só do Ministério da Saúde. Mas tem institutos, professores de pesquisas, que são muito creditados no Brasil. Por exemplo, a Fiocruz, o Carlos Chagas, tá? O Instituto Oswaldo Cruz também, tá? Então, tudo isso vocês podem procurar aqui, tá? E vocês podem escrever o tema que vocês quiserem aqui também em português. Por exemplo, o artigo que eu escrevi, que eu estava mostrando para vocês ontem. Automedicação dos profissionais de saúde. Eu posso escrever desse jeito tranquilo que vai aparecer alguns artigos. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Os artigos são quase todos em português, tá? Então fica muito mais fácil para vocês. Algo interessante, como eu já disse para vocês. Às vezes um artigo ele vai pertencer a mais de uma base de dados, a mais de uma plataforma, tá? Então aqui na BVS, você pode escolher qual é a base de dados. Ó, se você quer utilizar a Lilacs, que eu estava falando para vocês, que é de literatura latino-americana. Vocês podem utilizar a revista apenas de enfermagem, a Medline, mas a Medline é quase toda em inglês, tá? Então aqui também tem outras bases de dados. E o artigo, por exemplo, esse artigo aqui, ó, tá na BVS, mas ele consta também na Lilacs. Então ele já mostra outro local que você pode encontrar o mesmo artigo, tá? Então é super tranquilo de se utilizar. Do jeito que você escrever aqui, ele vai passar, tá? Não precisa de muita coisa, muito recurso. E tem o que é mais fácil ainda para vocês, que é o que nós chamamos de Google Acadêmico. Gente, o Google Acadêmico é o mesmo buscador que vocês utilizam na página inicial? Não é, tá, gente? O Google, que é uma empresa internacional, criou uma base de dados apenas de artigos científicos, tá? Se vocês acharem na página inicial do Google, no feed de pesquisa, não usa, tá? Utilizem o que vocês encontrarem aqui no Google Acadêmico. E ele também tem a vantagem, do jeito que vocês escreverem, eles vão. E algo bem legal, que o Google Acadêmico tem as principais revistas científicas do mundo, que são as que têm maior credibilidade. Algumas entraram até em polêmica. Aqui, por exemplo, tem artigos sobre o Covid-19, os últimos artigos sobre o Covid-19. Vocês já ouviram falar nessa revista, a The Lancet? Alguém que estava assistindo o jornal por esses tempos? Não, nem só ouvi falar. A Crisna perguntou se tem que baixar. Não precisa baixar não, tá, meninos? Ele é online mesmo. Você pode entrar só BVS que entra, Google Acadêmico que entra. Não precisa baixar nada. Aqui o Google mostrou a The Lancet. O que é a The Lancet, gente? É uma revista científica que tem um dos maiores rigores que a gente conhece. Eles são muito rígidos para se publicar um artigo. Tem que ser quase que perfeito, não pode ter nenhuma falha na pesquisa e você tem que explicar muitíssimo bem. A gente paga caríssimo para publicar um artigo na The Lancet, mas a credibilidade, o nosso nome no meio científico, ele começa a ganhar muito peso, tá? Qual foi o problema que deu? Que os revisores da The Lancet acabaram publicando um artigo de pesquisa sobre o Covid-19, que depois descobriram que tinha fraude na pesquisa, que não foi realizada de maneira rigorosa. Daí eles tiveram que meio que fazer algo histórico, que foi retirar uma pesquisa que eles publicaram, tá? Eles não costumam fazer isso. O problema que ocorre também no meio da ciência, eu já explico logo para vocês, já deixo claro, é que quase todas as bases de dados dessas revistas são pagas.
As que têm credibilidade, as melhores, são pagas e são pagas em taxas muito altas, tá? Então a gente sempre vê qual é a qualidade da revista. Quanto mais alta for a qualidade da revista, mais caro vai ser publicar. Outra coisa é que há quase que monopólio, na verdade, o monopólio da ciência no mundo, tá? Poucos grupos editoriais controlam quase todas as revistas científicas. Daí, por exemplo, se eles falarem, ninguém publica artigo de pesquisador tal porque por alguma desavença, esse pesquisador já pode dar fim à carreira dele, porque quase todas vão pertencer ao mesmo grupo editorial, tá? A Elsevier, por exemplo, a Elsevier, ela produz quase todos os livros que a gente utiliza na enfermagem, tá? Tem muitos livros que a gente utiliza na enfermagem que é publicado pela Elsevier. E a Elsevier também tem uma revista de artigos científicos, que é super caro para fazer isso, tá? Só um minuto que tem algum colega querendo entrar. Já. É super caro para fazer isso, tá, meninos? Algum tempo atrás, uma aluna de doutorado russa, não sei se vocês já ouviram, eu vou mostrar depois a história dela para vocês, um breve vídeo. Ela se revoltou contra esse sistema de manipulação dessas pesquisas, de superfaturamento dessas revistas científicas para publicação de trabalhos e criou uma plataforma, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que era assim. Okay. Que é a SI Hub, tá? Que o que ele faz? Pega artigos dessas revistas que a gente tem que pagar para ler, essas revistas aqui, para a gente ler os artigos completos. Pego só o link desse artigo e coloco aqui que ele me mostra o artigo todinho de graça, tá? Isso foi uma polêmica muito grande, tá? Mas tem salvado muitas pesquisas ao longo do mundo, tá? Muitos mestres, muitos doutores estão utilizando essa ferramenta, porque imagina você pagar $200 por um artigo se você vai precisar de uns 200 a 300 artigos para você fazer o seu trabalho. Seria impossível, tá? Daí o Google Acadêmico, ele mostra tudo para vocês bem tranquilamente. Vou colocar novamente o tema automedicação dos profissionais de saúde. Tá aqui, tá? Todos os artigos. E o legal é que aqui também mostra onde eu posso achar. Por exemplo, esse primeiro artigo aqui, eu posso encontrar ele também na Cielo, tá? Vocês vão se adaptar e vão gostar muito do Google Acadêmico, tá? Tem muito mais a cara pelo que eu vejo do perfil dos alunos, o Google Acadêmico do que as outras plataformas, tá? BVS é tranquila, Google Acadêmico é super fácil e as demais plataformas requer que nós saibamos pelo menos inglês para poder utilizar ela de maneira adequada, tá, meninos? Então, quando vocês forem pesquisar trabalhos, responder questões, pode pesquisar aqui no Google Acadêmico que eles vão te mostrar algum artigo que tenha a resposta do questionamento ou da pesquisa de vocês, tá? É super, super, super tranquilo. Fora que aqui ele já mostra das pesquisas mais recentes para as mais antigas, então vocês também não precisam ficar se preocupando se a pesquisa ela é muito antiga e se ela perdeu o valor. Como eu estava explicando para vocês ontem, há uma grande rotação do conhecimento. O que eu acredito que é certo hoje, quando eu vou pesquisar ano que vem, já me provaram que não é aquilo, que já mudou, tá? Então aqui vocês não precisam ter tanto essa preocupação, tá, meninos? Tranquilo sobre as bases de dados, onde eu posso pesquisar e onde eu não posso pesquisar artigo? Ei, meninos, tá tranquilo? Agora vocês sabem onde que vocês podem ir atrás de artigo? Perfeito. Ai, troca. Peraí, vou botar lá. Aqui, ó. Agora vamos a outra classificação de pesquisa, tá? Pesquisas experimentais.
As pesquisas experimentais, gente, é aquela que eu faço experimentação dentro do laboratório, tá? Qual é a diferença de uma pesquisa experimental para uma pesquisa de laboratório? Pesquisa de laboratório, eu vou utilizar substância química, eu vou utilizar computador, eu vou utilizar máquina e equipamento. Pesquisa experimental, eu vou fazer experimentos com algum tipo de animal, tá? Se houver, por exemplo, ratos de laboratório, eu vou fazer pesquisa experimental. E aqui eu não estou falando de testar, tipo, só substância. Professor, você vai enfiar tudo que é tipo de substância nos ratos para testar? Não. Por incrível que pareça, existem pesquisas até da área da psicologia, área de comportamento humano, da área comportamental, que a gente descobriu fazendo pesquisas e avaliando o comportamento de camundongos. Depois nós verificamos se de fato os seres humanos era da mesma maneira. E de fato era, tá, meninos? Obviamente que tem outros materiais que a gente utiliza em outros tipos de animais, tá? Por exemplo, coelho, cachorro, mas mais clássico, mais tradicional são em camundongos, tá? Em ratos de laboratório que são criados especificamente para esse fim, tá? Então, não é qualquer tipo de animal, tem todo até um sequenciamento genético. Eles têm uma raça genética específica para fazer esse tipo de experimento. Eu lembro quando eu comecei minhas primeiras pesquisas de laboratório, no laboratório da UFAC, apesar de eu ter me formado em outra instituição, que os professores eles perguntavam, queriam demonstrar para a gente qual que era o efeito de um protetor gástrico. É um protetor gástrico natural, semelhante ao efeito do omeprazol, tá? Que era para qualquer complicação gastrointestinal. O que eles fizeram? Deram um rato de laboratório para cada aluno, pediu para a gente cuidar desse rato durante uma semana, para ver quais são os alunos que iriam ter perfil para pesquisa e quais que não, tá? Porque obviamente que teve gente que criou vínculo com esses animais e outros não, que cuidava direitinho, mas sabia que ele era para pesquisa, que ele era para experimentação, tá? Então, eles depois injetaram uma substância ácida no estômago do rato para simular uma espécie de gastrite ou de uma úlcera péptica, aquela mesma gastrite, aquela mesma úlcera que os seres humanos têm. Depois injetaram o novo protetor gástrico e pediram para a gente retirar os estômagos dos ratos para a gente avaliar se tinha feito efeito ou não esse novo medicamento. E assim foi feito. Muitos alunos conseguiram, outros não conseguiram, tá? Daí já separou quem ia para a parte experimental e quem ia fazer pesquisa em outra área, tá, meninos? E isso é feito constantemente, isso acontece muito, tá? Esses animais são criados exclusivamente para esse tipo, para esse fim, tá, gente? E isso nós chamamos de pesquisa experimental. Tranquilo do que seria uma pesquisa experimental? Tranquilo. Perfeito. Professor, o esomeprazol, ele é diferente do Isomeprazol? outro? Isso. Eles pertencem à mesma classe, mas esse isomeprazol ele é mais novo, ele é um pouquinho mais potente. É muito semelhante àquele pantoprazol que o pessoal utiliza, que é mais forte. Uhum. Mas é da mesma família. Ah, tá bom. Só um minuto. Vamos dar sequência, meninos. Falta pouco. Vamos lá. Vamos agora para a pesquisa ex post facto, que eu tinha até comentado um pouquinho com vocês ontem, tá, gente? Pesquisas ex post facto são aquelas que acontecem após o fato, tá? É algo que já ocorreu e eu não tenho como manipular o que aconteceu, eu não tenho como modificar o que aconteceu. Então, o que eu vou pesquisar, professor, já que eu não tenho como verificar e manipular nada, testar nada do que já foi feito? Eu vou verificar muito aqui qual é a contribuição daquilo que ocorreu no presente, tá? Por exemplo, quando tem um desastre natural,
Tá? Por exemplo, eu quero verificar, aqui a doutora, ela deixou um exemplo, identificar os impactos da água contaminada nas pessoas que a consumiram. Eu posso modificar o fato das pessoas terem consumido água contaminada? Não posso, elas já consumiram. Eu vou apenas verificar qual que é o efeito no organismo dela a médio e longo prazo dessa água contaminada, tá? Mas o fato propriamente dito, eu não tenho como modificar. Aquelas tragédias naturais que teve, por exemplo, nas barragens de minério. Tem como eu mudar o ocorrido? Não tem. Não tem como eu voltar no tempo e mudar e evitar com que a tragédia acontecesse. Mas tem como eu pesquisar qual que foi o efeito daquela lâmina tóxica na saúde dos habitantes daquela cidade? Tem sim, tá? Então eu não posso evitar o fato que ocorreu, mas eu posso ver qual é a relação desse fato com o presente ou com o futuro, tá, meninos? Isso que nós chamamos de pesquisa ex post facto. Ela surgiu basicamente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando começaram as maiores e melhores experiências clínicas, tá? Mas infelizmente, como vocês já conhecem, quem estudou história, não se tinha muita noção e senso de humanidade. Então nós não testávamos em animais, tudo era testado em seres humanos, tá? Muitas das coisas que nós sabemos hoje, meninos, infelizmente, foram testadas em seres humanos nessa época. Hoje, como que eu sei que uma pessoa não sobrevive mais do que uma semana sem ingerir líquido, sem beber água? Porque eles deixaram muitas pessoas sem ingerir água até elas morrerem e depois fizeram a média e verificaram que dava uma semana. Como que eu sei que, dependendo do peso ponderal, uma pessoa sobrevive 15, 20, dependendo do peso dela, né? Dias sem comer, porque eles deixaram muitas pessoas sem comer até a morte e depois fizeram a média. E hoje eu tenho esses dados, tá? Houve uma revolução muito grande após esse período, mas os meios que utilizaram para isso são muito questionáveis, tá? Isso ocorre hoje? Não. Por que isso não ocorre hoje? Porque hoje nós temos o que nós chamamos de CEP e NEP, que vai ser o foco da nossa próxima aula, sem ser essa da segunda-feira, tá? Porque de amanhã vocês vão fazer um trabalho, de acordo com o nosso cronograma. O que seria o CEP e o NEP, gente? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. O NEP é o Núcleo Nacional de Ética em Pesquisa. Hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa, não basta eu apenas querer e simplesmente começar a escrever, começar a experimentar, começar a testar tudo. Não pode, tá? Nós vamos ter que fazer um projeto do que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que eu espero recolher, quais são os materiais que eu vou utilizar, se vai ser em seres humanos, se vai ser no hospital, enfim. Eu tenho que detalhar toda a minha pesquisa, o que eu quero pesquisar em um projeto. Isso vai ser analisado por uma comissão de ética, que geralmente fica nas secretarias estaduais de saúde, nas universidades federais, e em algumas faculdades também tem o CEP, tá? A Comissão de Ética em Pesquisa. E alguns hospitais também tem. Os hospitais escolas, por exemplo, como a Fundação, tem o próprio CEP. Se eu quiser fazer uma pesquisa na Fundação, utilizando os pacientes de lá, eu tenho que escrever o projeto, detalhar todas as informações, mandar para o CEP da Fundação, daí eles vão analisar. Isso vai causar algum dano aos seres humanos? Se não, tudo bem, a pesquisa pode ir para frente. Se sim, ela já é cancelada, não é nem autorizada a iniciar, tá? E isso se tornou meio que uma maneira de blindar e que tais acontecimentos que ocorriam na época da Segunda Guerra Mundial não ocorram no mundo de hoje, tá? É o karma da vida de todo pesquisador esperar o projeto ser aprovado pelo CEP, porque eles embaçam com tudo, tá? Os mínimos detalhes que eles não entendem ou não ficaram bem claros no seu projeto, eles não autorizam que a pesquisa ocorra, tá? Mas também serviu para a gente evitar muitos problemas, né, meninos? Imagina se todo pesquisador fizesse o que quisesse da vida. Qual que é o problema, meninos? Isso vai variar de país para país. Tem países que são super rígidos quanto à experimentação científica, que meio que barra mesmo
que atrapalha a vida e o progresso da ciência, a vida dos pesquisadores. Por exemplo, o Brasil é rígido, mas tem países que são muito mais rígidos, tá? Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, os CEPs são bem mais rígidos. Já tem outros países que são muito liberais. Por exemplo, os países asiáticos são os melhores lugares para se fazer pesquisa clínica. Por quê? Primeiro, eles não têm muita preocupação com a parte de bioética e de ética. Se ferir, for leve, tranquilo, a pesquisa pode ocorrer. Segundo, muitas das pesquisas que são embargadas no Brasil têm a ver com a parte religiosa. A religião não permite, a religião acha que é antiético, tarará. Os países asiáticos já não tem isso, tá? Então, essa questão de validação de pesquisa ou não, se vai poder ocorrer ou não, pode variar também de acordo com o país do pesquisador, tá? Mas no Brasil nós temos sim órgãos responsáveis por fazer essa triagem e essa fiscalização, tá, meninos, das pesquisas que acontecem. Aqui no nosso caso nós temos o CEP da Fundação, nós temos o CEP da Uninorte, o CEP da Unimeta e o CEP da UFAC. Quer fazer pesquisa científica de campo que envolva seres humanos? Tem que submeter a algum desses CEPs, tá? Pode ser em qualquer um? Pode ser em qualquer um deles, tá? Mas a gente só tem que tomar cuidado com alguma coisa. Por exemplo, se você está estudando na UFAC, você quer fazer uma pesquisa na fundação, você vai ter que submeter a sua pesquisa na fundação, porque é lá que você vai fazer sua pesquisa, e vai ter que submeter também a sua mesma pesquisa na UFAC, porque você é aluno de lá, tá? Então a gente tem que tomar cuidado muito com essas coisas. Toda pesquisa precisa ir para o CEP, por exemplo, vocês vão, quem quiser escrever comigo, nós vamos iniciar a escrita. Precisa ir para o CEP? Não, tá, meninos? Só vai para o CEP pesquisas que envolvam seres humanos, tá? Se não vão envolver seres humanos, não precisa ir para o CEP, tá, meninos? Pesquisa de revisão bibliográfica, que é o que eu proponho aos senhores fazerem, que a gente vai utilizar só artigo científico, precisa ir para o CEP? Não tem necessidade, tá? Pesquisas documentais, que só é documentos, precisa ir para o CEP? Não precisa. Pesquisas clínicas no hospital, aí já precisa, tá? Tudo que envolver seres humanos, a gente precisa da aprovação, se vai poder ou não pesquisar o nosso projeto, tá, meninos? Isso ficou claro para vocês? Sim? Perfeito. Então não é tudo tão simples. Burocracia existe em todo local, tá? Até na parte da pesquisa. Algo bem interessante que está ocorrendo agora, que eu consegui notar nos últimos meses, nesses meses de pandemia, é que agora tranquilo que já está dando para fazer pesquisa no hospital. Algumas, né? Não são todas que a gente consegue fazer. Mas os pesquisadores, para eles não ficarem ociosos durante a pandemia, o que eles fizeram? Fizeram um monte de projetos. Todo pesquisador montou os seus projetos, mais detalhado possível, e mandaram para os CEPs. Todos os CEPs. Esperando a aprovação. Depois que for aprovado, quando passar a pandemia, eles já podem começar a pesquisa direto no hospital, tá? Porque senão eles iriam ter que escrever, mandar para o CEP, aguardar a resposta. Daí, se não for aprovado, você tem que corrigir, mandar de novo, pedir para eles analisarem de novo. E cada besteira dessa de correção tipo de uma vírgula, que eles embaçam até com as vírgulas que estejam fora do lugar, é no mínimo 30 dias, tá? Que fica lá parado o seu projeto. Então, esse período de pandemia, eu vi muitos pesquisadores utilizarem para fazer os seus projetos e aprovarem os projetos só para posteriormente conseguir realizar a pesquisa, tá, meninos? Vamos agora ao estudo de caso, que é perfeito para aluno aprender, tá? Estudo de caso, gente, é um exame detalhado de um objeto. Como nós somos da enfermagem, nós somos da área da saúde, o nosso estudo de caso sempre vai se referir a um paciente, tá? Então, vocês não vão chegar, olhar o prontuário, olhar o paciente, fazer a técnica de vocês e vida que segue. Não. O que o estudo de caso vai nos abranger, meninos? Eu vou pegar, escolher um paciente, vou ver qual é a patologia que ele tem, estudo tudo sobre a patologia que ele tem e descrevo ela.
pesquiso em artigos científicos a patologia. Depois, qual foi o tratamento proposto? Daí lá tá os tratamentos do nosso paciente. Estudo tudo sobre o tratamento nos artigos científicos e escrevo sobre o tratamento. Sintomatologia. Daí eu vejo todos os sintomas do meu paciente e explico. O paciente sente dor de cabeça porque a doença dele é assim, 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 funciona dessa maneira e por isso que ele sente dor de cabeça, cefaleia. Ele está com náuseas. Ele toma medicamento tal. Então a gente vai lá na prescrição médica, estuda todos os medicamentos, um por um de maneira individualizada e escreve sobre eles. No final, eu vou ter um trabalho muito bom, muito completo e eu vou conseguir observar o meu paciente em todos os aspectos, tá? Geralmente, quando eu estou em estágio, eu sempre peço para os meninos escolherem um paciente para eles fazerem isso, para eles terem contato aprofundado com uma determinada patologia. A melhor maneira de estudar a clínica médica é com estudo de caso. Como eu disse para vocês, infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, meninos, isso não é regra, tá? Não é política obrigatório o aluno ter que fazer isso no CTAC, por exemplo. Vai variar de profissional para profissional, professor para professor, tá? Mas, tipo, no nível superior, nós éramos obrigados a fazer isso um por dia. Se vocês fizerem, tipo, um por semana, um por mês, vocês vão ver como que é a evolução de vocês, porque dá pra gente estudar muito aprofundado, tá? E às vezes não precisa nem ser algo muito rebuscado. Como vocês não querem publicar, professor, eu não quero publicar, eu só quero estudar, só quero escrever, eu quero entender o meu paciente. Dá pra gente fazer um estudo mais simples e fazer discussão na beira-leito mesmo, do lado do paciente, a gente começar a discutir sobre os medicamentos, sobre a patologia, sobre a sintomatologia, sobre os exames e tentar entender. Não preciso nem escrever, tá? Mas um estudo de caso que eu queira escrever, aí sim eu tenho que estar bem detalhado, referenciar bem direitinho, procurar os artigos nas bases de dados corretas, tá, meninos? Não tem muito, como eu posso dizer para vocês isso aqui, não tem muito valor científico, isso, tá? Serve para vocês terem publicação, serve, é maravilhoso, serve para vocês terem publicação, mas não vão utilizar o trabalho de vocês, por exemplo, como referência para alguma coisa, tá? Por quê? Porque um estudo de caso é apenas um paciente. Eu não posso julgar uma situação, eu não posso julgar um protocolo, um procedimento, se aquilo vai funcionar ou não, com base em uma única amostra, tá? Eu posso entender aquilo profundamente, mas eu não vou conseguir que aquilo atinja mais profundamente, tá? A nossa prática assistencial. Mas para uso pessoal é maravilhoso, tá, meninos? Os estudos de caso, basicamente, vão responder questões como e por que esses fenômenos ocorrem. Por que que o meu paciente está com falta de ar, dispneia? Daí eu vou lá na doença, na patologia dele e estudo tudo sobre a patologia. É uma doença respiratória, que acontece assim, 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 de acordo com a fisiologia, e isso causa falta de ar. Já tem a causa, já tem a explicação para vocês entenderem. Mas por que que o meu paciente ele sente tontura toda vez que ele toma determinado medicamento? Vamos lá na prescrição e leia sobre o medicamento. Daí vocês vão ver que um dos efeitos adversos é a tontura. Já está explicado a tontura. Isso vai depender muito de quem for acompanhar vocês, tá? Eu geralmente gosto de ser um pouquinho mais rígido nessa parte. Os meus alunos, eles leem exame de laboratório e eles veem até exame de imagem. Eu faço eles entenderem tomografia, ressonância magnética, radiografia, tá? Mas isso vai variar de profissional para profissional, meninos. Mas é ótimo para a área da saúde, especificamente para a área da saúde, tá, meninos? E alunos. Os resultados, eles não devem ser generalizados. O que isso significa? É aquilo que eu disse para os senhores. Nós não vamos conseguir expandir muito. Eu não vou utilizar, não vou conseguir fazer com que as pessoas, que os pesquisadores, que a comunidade científica utilizem meu trabalho como referência para alguma coisa, por exemplo, tá? Então eu não vou conseguir generalizar isso, tá? Mas tem o seu valor, sim, estudo de caso. E é muito importante. Algo que a gente encontra, infelizmente, alguns exemplos de redações confusas, menino. Esse monte de tipos de pesquisa que eu passei para vocês, todos eles vocês vão ter que escrever, obviamente, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado como nós formos escrever, tá?
Geralmente a gente não acha nada, tá? A ciência que acha. Então eu não posso colocar a minha opinião. E se eu colocar a minha opinião, lá tem que estar explícito que é a opinião do pesquisador. Não é que ele achou, que ele conseguiu provar aquilo, é a opinião dele, tá? E eu também tenho que tomar cuidado como eu vou escrever para que não se torne algo confuso, tá? Vocês não estudaram português? Vocês não tiveram a disciplina de português no curso? Ainda não. Entrei agora Não? por último. Ah, sim. Teve alguns alunos, mas tem na grade do técnico de enfermagem português, tá? Não tem inglês, mas tem português e muitos alunos já estudaram português, meninos. É justamente para na hora que vocês forem escrever, redigir, seja escrever um artigo, seja escrever no prontuário do paciente, seja escrever uma anotação de enfermagem, que aquilo fique claro e objetivo, tá? Aqui tem algumas frases que os pesquisadores encontraram em alguns artigos que vocês vão ver que pode ter duplo sentido. E isso não pode ocorrer de maneira alguma na escrita, tá, meninos? Por exemplo, essa primeira frase aqui. O paciente foi encaminhado para o hospital para reparar uma hérnia por um assistente social. Mas como assim? Foi o assistente social que causou a hérnia nesse paciente? Então já fica com essa dupla intenção. Ou ele só levou o paciente no centro cirúrgico para realizar o procedimento, organizou tudo direitinho e deixou tudo preparado. Ou ele que causou a hérnia no paciente, tá? Então a gente aqui já tem duplo sentido. Vamos lá. A tabela 1 contém um resumo de resposta relativo a suicídio e morte por meio de um questionário. Como assim? Os questionários estão matando as pessoas? Porque morte por meio de um questionário. Eu nunca ouvi falar que questionário mata alguém, tá? Então vocês tomem cuidado com esse duplo sentido. Só um minutinho. Isso, já. Outro exemplo, meninos. Ele andou 106 km em uma bicicleta com 1.400 outras pessoas. Mas como assim? Ele carregou 1.400 pessoas na bicicleta dele? Ou ele participava de um grupo que continha 1.400 pessoas e ele era só mais um nesse grupo? Confusão também na hora da escrita. Este é um cavalo castro de 8 anos, treinado pelo proprietário que monta em cima da sua mulher, monta com sua mulher. Como assim? Ficou muito confuso, tá, meninos? Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de escrever. Eu vejo muito isso, sabe quando? Na prova de vocês. Nas provas de vocês, que é as questões dissertativas, vocês não conseguem formular. Por quê? Vocês escrevem e depois vocês não têm o cuidado de ler. Leiam tudo que vocês escrevam depois que vocês vão ver, tá? Quando a gente escreve um artigo, às vezes a gente revisa esse artigo dezenas e dezenas de vezes e toda vez que a gente lê, encontra algo diferente para corrigir, tá? Então, esses só são alguns exemplos, mas isso ocorre muito, tá? Tomem muito cuidado com isso, meninos.